Meu nome é Jair, Salmunduruku. Eu sou cacique da aldeia Sauremaimbã. Nós estamos ameaçados pelos garimpeiros, madeireiros. E a gente está subindo agora para ver o garimpo, trazendo a destruição dentro da nossa área indígena Munduruku. The reality right now is the Amazon is under threat. It's being plundered from all sides because the Amazon is an ecosystem of extraordinary riches, of timber, of gold, of coltan, of animals and livestock. And right now there is a gold rush, a scramble, a plundering underway of all of its vast resources. Então a gente sabe que dentro da Amazônia também quem tem floresta, onde tem indígena. Aonde não tem indígena a gente sabe que não tem, né? E é por isso que é importante nós manter a floresta em pé, né? Para que ela também dá vida para a humanidade. Não só para nós indígenas, dá para todo mundo que está dentro da barriga desse planeta que nós estamos. Under the current administration, all bets are off. There is an opening up of deregulations. There's an incentivization of land grabbing. There's an easing of the penalties associated with those who may be abusing existing legislation. Our focus has been very much on trying to set thresholds and limits around deforestation without understanding the illegality and the political economy that's driving that business to begin with. Around 80% of deforestation in the Amazon is illegal. Land grabbers occupy the land for cattle farming, soy, and gold. They might be financed by a corrupt politician, a local rancher, drug cartels, or militia. And they often clear the land by setting fire to the forest. The fact is that the laws and regulations that were enacted and used for the past, let's say, 10, 20 years were so restrictive to the Amazon that has restricted the development to those areas. And that, in that sense, people go to the other, to the 100% to the other side. They go to the illegal activities, to the criminal activities, because they don't have neither a space to do something under the law, according to the regulation. Meu nome é Nelson, eu sou neto do cacique Juarez, tenho 19 anos e estou nessa luta também junto com meu avô e não pretendo parar nunca, que quem para são os fracos e nós não somos fracos, o povo Munduruku somos um povo bem e unido e nós nunca vamos desistir dessa luta. Isso aqui já é um barranco já velho, já é um garimpo já que já tiraram o ouro já daqui aí. Eles só deixaram já só a destruição para trás, já estão tirando já no outro lugar já. Isso aqui praticamente que eles só destruíram, tiraram o ouro, né, que eles queriam e deixaram a destruição para trás. Ser guerreiro é pessoa não ter ele ser corajoso. Eu me sinto como uma pessoa assim que estou vivendo num mundo de guerra, assim, que eu fico muito triste olhando essa desmatação. Isso às vezes eu fico pensando como que nós vamos sobreviver sem ela.
porque aqui é a nossa casa. Botar no bolso. Meu nome é Marcos Vinícius Souza Silva, né? Tenho 18 anos, né? Eu já estou trabalhando aqui, comecei com os 13. Para quem assim que não estuda igual a gente, né? A gente parou de estudar e quem passa pro garimpo, né? E ali tem facilidade de você ganhar o dinheiro trabalhando honestamente, né? É isso que a gente faz, né? Tem tempo que dá um mês bom, você ganha bem dinheiro, tem tempo que você passa, você não ganha. É assim, você todo tempo tem que estar trabalhando. Trabalhando, ter seu trabalho diariamente. Ali você nunca sabe o que vai pegar, né? E tem essa luta aí, ó, todo mundo sofre, é sofrido, mas até acaba, você ajuda muitas famílias. Ó, eu ajudo muito minha família. A gente gosta dessa vida, é assim, uma vida boa, você fica num ambiente desse, numa mata, é bom. Dá receber bilhões por mês, mas o que se ele não souber o que tá fazendo, vai tudo, né? Vai tudo. E é um cara que fica, se não for um cara... Daqui vocês já desmataram já, vocês vão fechar ela de novo ou vocês vão deixar ela e eu desmatar mais aí pra frente? Com certeza assim, ó, você sabe que uma mata é um lugar assim que você desmata, mas ao mesmo tempo ela recresce de novo, né? Porque a terra nunca morre. Então, o que tiver de mato ao redor, ela volta de novo. Ela não deve ser desmatada porque nela tem a história. E da floresta temos fruta, nós sobrevivemos de fruta, caça, do rio também precisamos de peixe. Ela serve como um mercado para nós. Se o garimpeiro, o palmiteiro, o sojeiro, essas pessoas começar a desmatar, nós vamos sobreviver de quê? Porque nós sempre nascemos do mato e queremos morrer no mato também. Eu acho que o índio não pode ficar vivendo no meio das matas, isolado, dando prejuízo para a nação. Quando ele fala que o índio tem que trabalhar, tem que viver igual um branco, eu concordo com ele. Quando ele fala na regularização do garimpo, também concordo. Porque se aparecer uma região com ouro, um baixão, não tem no mundo que atrapalhe o garimpeiro de tirar o ouro. Então tem que regularizar, ter norma para ele, reflorestar aonde ele devastar. E hoje, o que não pode hoje é o presidente da República incitar a população a desmatar. You cannot punish 20 million people. You cannot punish everybody. We need to give them some sort of alternative. What we have to give them is a reasonable path of work. Otherwise, they go to the criminal side. São Miguel Arcanjo também nos protege das coisas ruins que imagina que a gente tem aqui, né, contra a gente. Essa relação todinha, como eu estou te dizendo, de desmatamento e corrupção, tá certo, policial. Então, são duas faces da mesma moeda, digamos. É impossível você ter um empoderamento do crime em qualquer lugar do mundo, acredito, sem que houvesse a aquiescência do poder público. Eu costumo dizer, segurança pública, desmatamento, meio ambiente, tem que ser uma política de Estado. Mas não basta ter uma política de Estado, você tem que efetivar essa política de Estado. E aí está o problema do Estado brasileiro, de efetivação. What we have right now is a combination of players in this criminal ecosystem in the Amazon. A key issue is that they have a high level of impunity because law enforcement is weak and environmental fines are seldom collected. To that, you can add collusion and corruption among members of the police, enforcement agencies, and the courts. Corrupt officers can receive kickbacks for looking the other way, or maybe more deeply involved, even driving people off the land themselves or running their own militias. Once occupied, land titles for public land can be illegally bought or forged, and occupiers might expect to benefit from amnesties like they did in 2004 and 2011.
As we've seen this gold rush and this timber rush and the allure of the profits that the Amazon can yield emerge, you've seen a massive migration of populations from across the country. And some of these cities have ballooned in size in the space of just a generation. You get all sorts of forms of concentrated disadvantage and poverty and inequality, and that tends to be a breeding pot for crime. So it's not just the organized crime groups that are manipulating and working in concert with politicians to drive this business, but it's also the ambient crime that accompanies it. And today, many of the interior cities across the Amazon are some of the most violent in the world. É nosso trabalho de preservar vidas, certo? E nesse trabalho de preservar vidas, a gente coloca a nossa vida em risco também. Certo? Várias vezes entramos aqui e eles atiraram. Só cuidado, cuidado. Zelem pela vida de vocês, não vale a pena uma aventura. Belém ela tem uma relação direta com o crime organizado do Rio de Janeiro. As facções do Rio de Janeiro, de São Paulo, elas estão tentando se instalar aqui, mas a polícia está combatendo, tentando não permitir que o crime organizado se estabeleça aqui na nossa cidade. O crime organizado chegou nas comunidades mais pobres, se aproveitou da miséria, da desigualdade, certo? Pessoas geralmente desempregadas, com um nível de escolaridade muito baixo, certo? Recrutam essas pessoas para agir em nome do crime, para traficar, para cometer roubos, tudo isso financiado por alguém num escalão superior do crime. Dezesseis foram decapitados. Detentos teriam invadido a área do anexo, onde estão internos de um grupo rival. Do lado de fora, o desespero dos familiares dos presos que aguardavam notícias. Pelo que foi relatado, ele tinha sido carbonizado, mas no reconhecimento, foi eu e minha mãe, a gente não chegou a ver o corpo, a gente viu fotos das tatuagens dele, né? Droga, roubo, o que eu sabia era isso, né? De droga e roubo. Nunca soube que ele assassinou ou que ele fez alguma coisa desse tipo. Ficou muito mais violento, sim. Anda mesmo na rua, sempre com cautela, sempre com cuidado. Então a gente utiliza esse drone para a gente fiscalizar o nosso território, né? Porque a gente só quer preservar a natureza, porque ele é o sagrado, né, para nós. E a gente tem já material para tipo câmera, o drone agora, mas a gente não divulga nossas imagens que a gente faz por causa da internet, né? Porque a cidade fica longe. Isso que é uma dificuldade que nós temos. Nós, de hoje em dia, a gente sofre já, ainda mais para frente que no governo do Bolsonaro está piorando muito, né? E eu também tenho medo também, mas só que assim eu penso nos meus filhos, né? Eu estou lutando por eles, não por mim, né? Mas por eles, e pela minha floresta, pelo meu rio. Se a juntar branco e índio, nós seremos tipo assim, perdedor. E o Munduruku, ele não é perdedor. Nós estamos nessa luta há tanto tempo, se nós começarmos a se aliar com vocês, ninguém mais vai ter terra, floresta para nós caçar, pescar. Garimpeiro, ele também é um garimpeiro, cara trabalhador. Todo mundo trabalha na sua área ali, todo mundo tem, mas igual eu te falei, tem que ter a legalização. Ó, no caso, vocês têm uma área ao lado e a gente está trabalhando desse lado, então não vai ofender o lado de vocês de lá, vai trabalhar aqui. Então, a partir de lá é o de vocês. Daqui, por exemplo, assim, tivesse igual um repartimento, um dividido. A área de vocês lá e a de quem trabalha para cá. Então, quem está aqui não pode entrar lá e de vocês daqui não sabem passar. Que essa área está... Realmente. Por isso, tem pedaço assim que é a área de vocês, né? Não, ela pega toda a área. Pois é, toda a área, né? Toda a área, praticamente. Aí, então é uma coisa complicada mesmo.
the last 2 decades, though, there was generally a widespread improvement in the overall stewardship of the Amazon. There was introduction of several protections. There was an expansion of the number of reserves. There was legal regulations to safeguard the rights of indigenous. And what we saw was actually a decline in deforestation, increasing management of some aspects of the mining industries, and more corporate social responsibility for many companies that were involved in many of these activities. But the reality is right now that without leadership, without strong vision from the top, trying to set a conservation, sustainable policy for the Amazon, but instead the opposite, the opening up to pillaging and plundering, we're going to see the situation get much worse. Eu conheci uma pessoa lá que ele é de Mato Grosso, já me falaram que ele é foragido, né? Então ele já matou 2 pessoas nessa região, né? É por isso que eu não vou mais me amostrar mais para eles, falando sobre, dizer para eles que aqui é uma terra indígena, vocês têm que sair. Eu não posso falar mais isso para eles, né? Eu poderia até falar, mas só que a minha vida fica muito curta. Amanhã eu estou inteirando 60 anos, né? Então isso me preocupa muito. Eu não sei como dizer como a nossa futura geração vai se manter. E até agora eu estou na frente da luta ainda. E eu vou continuar, e vou permanecer lutando até onde eu puder ir. Enquanto eu estiver andando com as 2 pernas, eu estou brigando.